Fala rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre as redes sociais acabaram com o pensamento filosófico. Bom, vamos lá, pega teu gole de café. Tem pouco café aqui porque eu tava gravando outro vídeo pra vocês, produzindo outra coisa pra vocês. Então assim, beba um café porque é bom. Se inscreve no canal, deixa o like em busca de 100 inscritos nesse canal. Compartilha para as pessoas que você acha que merecem ouvir esse conteúdo, que merecem saber cada vez mais. Compartilha com seu amigo, sua namorada. Enfim, vamos em busca da verdade. E cara, hoje é daqui a gente para conversar um pouco sobre as redes sociais estão acabando com o pensamento filosófico. Não só isso, com o pensamento profundo também. Tá, a gente primeiro precisa entender que as redes sociais, elas vieram como um sistema de conectar as pessoas, certo? Conectar as pessoas entre umas às outras de não importa a distância. Eu posso estar aqui no Brasil e me conectar com alguém lá dos Estados Unidos, ou me conectar com alguém da Alemanha, compreende? Então assim, as redes sociais têm esse poder de conectar as pessoas e também de informações. Só que o pensamento filosófico morreu nesse meio caminho. Por quê? Porque a partir do momento que a inteligência artificial, que as redes sociais chegaram, algo chegou junto, que é o pensamento rápido. E o pensamento analítico, ele ficou de trás, ele ficou para trás, ele foi regredido, ele foi eliminado. E a gente pensa no seguinte, cara, a gente pensa no quê? A gente pensa que é o fim do pensamento filosófico. Porque o pensamento filosófico, ele consiste no quê? Ele consiste em bater tecla, ele consiste em pensar cada vez mais, ele consiste em repetir reflexões, ele consiste em tédio constante, ele consiste em todos esses aspectos e alguns aspectos que faltou eu comentar aqui. Mas ele vai consistir em muita coisa que tudo da rede social ela vai contra. Por exemplo, a gente tem os Reels, ou Reels, chama como quiser, do Instagram. Eles são literalmente ativos de entretenimento rápido e muito rápido. São ativos que você literalmente passa o dedo o dia inteiro e não percebe que o tempo passou. É tipo um robô, sabe? É um robô do algoritmo. E sem falar que, com base no que você curte, comenta, compartilha, independente se você compartilha ódio ou não, vai aparecer esses vídeos na sua timeline, vai aparecer esses vídeos no seu Instagram, vai aparecer esses vídeos contaminando sua vida e seu pensamento. Vai te emburrecendo como pessoa e, além disso, vai tirando a maior habilidade do ser humano, que é o pensamento filosófico. Todos nós temos uma quantidade e uma possibilidade de analisar as coisas. Seja, alguns têm mais, outros têm menos. Mas veja, todos têm o pensamento filosófico, que vai consistir em quê? Pensar profundamente. Foi daí que Sócrates elaborou o pensamento socrático, foi daí que Aristóteles tirou uma das maiores ideias, foi daí que Zenão do Sítio conseguiu trazer o estoicismo à tona, foi daí que vários pensamentos filosóficos saíram do papel. Então assim, a gente vai ter que o pensamento profundo é a base de tudo, é a base de qualquer coisa. O tédio vai estar junto com o pensamento profundo. Você não vai conseguir pensar enquanto rola a timeline do Instagram. Você não vai conseguir pensar enquanto rola o TikTok. Você não vai conseguir pensar enquanto lê no Twitter, geralmente coisas sem nexo, coisas sem sentido. Então assim, pensando a longo prazo, a gente vai ver que o pensamento filosófico ele vai morrer. É muito difícil a gente ver uma pessoa muito inteligente hoje em dia. Por quê? Além disso, tá chovendo pra caramba agora, rapaziada. Só pra contestar, esse é o barulho de chuva. Devia chover mais pra mim conseguir gravar numa qualidade mais gostosinha pra vocês. Só retomando. A gente vai evitar de ver pessoas inteligentes, porque a gente não vai ter paciência para conseguir compreender o que as pessoas falam. Quantas pessoas pegaram para assistir uma aula do Olavo de Carvalho, para assistir uma aula de determinado professor, professor Roque, do Fê Alves, e desistiram no meio do caminho? Ou clicaram, passaram 5 segundos e desistiram. Por quê? Pelo simples fato do pensamento profundo, certo? Os conteúdos do Fê Alves ou do Thiago Krasevich, por exemplo, a maioria das vezes eles exigem tempo, eles exigem trabalho, eles exigem tempo para você estudar sobre. Os conteúdos de economia, conteúdos sobre economia, você tem que ter calma, você tem que estudar com calma, analisando cada dado, vendo o que significa isso, decorando de uma forma mais normal determinadas siglas, determinadas coisas, como banco P2, que é banco de pessoa para pessoa. Esses termos, uma pessoa que passa o dia inteiro scrollando no Instagram, no TikTok, não vai conseguir decorar, ele vai esquecer. Esses termos vão ser simplesmente perturbados na cabeça da pessoa. Então assim, a rede social ela está destruindo o pensamento fundamental do ser humano, que é o pensamento crítico, filosófico e profundo. E esse pensamento, com ele chegando à extinção, a gente vai ter algo muito sério, que é
o controle da massa. Quando você tem a massa controlada por algo maior, ou seja, pelo governo, as pessoas não vão pensar sobre, elas não vão analisar sobre, elas não vão questionar nada. Sabe o que elas vão fazer? Só vão aceitar. E isso é realmente muito triste, porque é muito triste porque a gente vai ver assim pessoas acreditando em coisas que obviamente não são verdades. E por que elas acreditam? Justamente porque o cérebro já derreteu, né? E com o derretimento do cérebro, a gente vê a falta de pensamento profundo e que precisa ser estimulado. E agora a gente vai para um passo a passo meu e que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre como não fazer com que o pensamento profundo morra, né? Primeiro, tédio, silêncio. Tem um vídeo aqui falando sobre tédio. Assista esse conteúdo, muito bom. Mas, falando de um modo raso aqui para vocês, use o tédio para pensar profundamente. O tédio é importante. Sem o tédio não teríamos as melhores ideias filosóficas que surgiram no tédio. Segundo, leia livros. Ler livros é importante demais para conseguir te manter num pensamento profundo, porque ele vai te fazer refletir sobre o que você leu. Ele vai te fazer compartilhar sobre o que você leu. Ele vai te fazer reler aquele conteúdo. E reler um livro mais de 1000 vezes nunca será ruim, certo? Nunca será ruim, porque você vai sempre achar pontos onde você não achou quando leu da primeira vez. Terceiro, jogue xadrez. Xadrez é importante num nível absurdo, porque o xadrez em si, ele vai te estimular ao pensamento lógico, que logo vai te levar ao pensamento profundo, porque você vai lá unir a lógica com a crítica. Então você vai querer ser lógico e crítico, virando um cara racional. Então o xadrez vai te ajudar muito. Quarta coisa, analise o que lê, tá? Você não precisa ser um cara tão radical quanto as redes sociais, porque a gente vive no mundo moderno e nem todo mundo consegue desinstalar ou simplesmente parar de usar esses aplicativos. Mas o mais recomendável é esse. Se você não consegue parar, pelo menos o que você tem que fazer é, toda vez que vê uma notícia estranha, uma notícia muito sensacionalista, é literalmente sair do aplicativo e abrir o Google e pesquisar. E não em uma fonte, em várias fontes. Pesquisa na fonte O Globo, pesquisa na Folha de São Paulo, por mais que a Folha de São Paulo não seja confiável, pesquise em vários portais de vários lugares, tá? G1 e vários lugares para você conseguir entender o que está acontecendo de várias visões diferentes, tá? E quinta coisa para finalizar, não seja sugado pelo algoritmo. O algoritmo é moldado para te fazer pensar sempre naquilo que você quer pensar. Quer um exemplo? Termina um relacionamento e começa a curtir muito vídeo de casal. Você vai receber só vídeo de casal. Termina um relacionamento e começa a curtir vídeos depressivos do seu próprio relacionamento, de coisas semelhantes que aconteceram no seu relacionamento. A rede social, ela vai encomendar para você uma enxurrada de coisa parecida. Por quê? Porque é para te prender naquilo como um algoritmo. E é o que as empresas vão fazer até o fim dos tempos, que eu. Então, outro exemplo... se você é fanático por futebol, mas eu tô falando de fanatismo que chega a perturbar a lógica e deixar a pessoa doente, por exemplo, que não é o meu caso, né? Como vocês podem ver, eu consumo futebol, mas não é algo que abala o meu intelectual de forma alguma. Então, assim, começa a curtir conteúdos de pessoas atacando umas às outras por causa de futebol e levando pro pessoal. Você vai receber esse conteúdo em massa. Então, assim, eu acho que ficou claro pra vocês, né? E se mantém longe desse tipo de coisa. Mais foco, mais inteligência e menos scroll. É isso, rapaziada. Tamo junto. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like, aquele apoio, aquela força, aquela moral. Se você quer outros conteúdos, tem na aba playlist separadinho para você conseguir entender, aprender e melhorar cada vez mais. E é isso que eu tenho para falar para vocês. É isso. Valeu. Que Deus abençoe todo mundo. E fui em busca de 100 inscritos o quanto antes.